Olá, tudo bom? Como vai você? Tudo bem? Eu espero que você vá bem, que a sua família esteja bem. Ou que ao menos se alguma coisa muito difícil está acontecendo, que o seu coração ainda esteja aberto para receber palavra de esperança e ainda esteja disponível para crer, para viver a experiência da dor sem perder de vista que ainda podem vir momentos de cura, de transformação, momentos que vão ensinar muito a você. E como diz a palavra, e nós bem sabemos pela rotina da vida, que há momentos em que o sol nasce, noutro momento o sol se põe, vem a noite, mas a cada amanhecer que se renove com o nascer do sol a esperança. Em um tempo em que muitas vezes nós até questionamos a existência do amor, a verdade do amor, será que o amor existe? Será que as pessoas amam de verdade? Em tempos em que, de fato, nós temos uma importante dificuldade em encontrar pessoas que amem de verdade, em um tempo em que mais amamos de palavra ou falamos de um amor leviano que tem a ver mais com que não me incomode, deixe que eu viva como eu vivo, e isto é amor, mas eu penso que acreditar no verdadeiro amor e trabalhar pelo verdadeiro amor é receber daquele que nos dá o verdadeiro amor, que é mais do que palavra, é mais que sentimento comum, é uma verdade prática, vivida e experimentada em servir, em se envolver, em se importar, mesmo que seja com uma palavra, mesmo que seja com um abraço, com um olhar, com qualquer coisa que pareça simples, mas que seja uma demonstração prática, viva, real de amor. Aqui fica sempre o convite de nós aprendermos com aquele único que sabe amar e que nos ensina a amar, Deus, somente Deus, para derramar amor no coração da gente. Não sabemos por nós mesmos amar. Nós temos sentimentos, somos românticos, sentimentalistas, emocionais, coisas do gênero humano, mas amor de verdade a gente aprende do coração de Deus. Porque como aprenderemos e experimentaremos amar na prática em tempos em que recebemos tão pouco amor? Recebemos tão pouca compaixão, tão pouca misericórdia quando nós erramos, caímos, falhamos e como seres humanos demonstramos a nossa humanidade em sua plenitude, falhando como o ser humano falha. Nestas horas, descobrimos que o amor é escasso, mas vai sempre restar aquele que estende a mão de verdade, que se importa de verdade. Para estes e com estes, continuamos crescendo. Não desanime de amar, não deixe de amar, mesmo que tenha sido você ferido, ferida, traído, traída, teu marido deixou, teu pai foi embora, teus filhos te disseram palavra dura, um amigo do peito traiu a sua confiança, te disseram coisas terríveis que você não esperava tendo vindo de quem veio. Mas não desista de amar, porque enquanto existe Deus, existe amor. E se Deus é eterno, para sempre o amor existirá. Que exista no meu e no seu coração. Hoje nós vamos falar de uma figura que tem muito significado de amor, o Pai. Nós vamos falar de paternidade, da importância da paternidade. Nós vamos falar para quem tem essa figura paterna, para quem não tem. Vamos falar da dureza de não tê-lo, mas vamos falar também da esperança. E para quem tem pai, para quem é pai, nós vamos trazer aqui algumas palavras que vão dizer de quão importante é ser pai, ter alguém que confia em você enquanto pai, e como é lindo o lugar deste pai, seja ele pai biológico, pai adotivo, aquele que assume o lugar de pai. Queremos considerar você neste mês, que é o mês dos pais, não é? O mês de agosto. A todos os pais, obrigada pela companhia. A todas as mães, fiquem juntos. A todas as famílias, sejam todos muito bem-vindos aqui no consultório de família. As minhas convidadas de hoje, a primeira dela, inclusive, já me trouxe um livro que tem por título Paternidade na Sociedade Contemporânea. Ela vem lá de Salvador. Tereza, doutora Tereza, advogada, especialista em família, bem-vinda, prazer recebê-la aqui comigo. Prazer é todo meu, Darleide, muito obrigada pelo convite. E esse conteúdo todo em palavras e neste livro é a experiência e a pesquisa de muitos profissionais, né? Você é um destes. O que mais foi considerado quando vocês estavam nestes últimos
anos estudando o tema paternidade? Bem, Darleide, o desejo da paternidade surgiu na minha vida pelo fato que você começou com alguma palavra bem significativa. Eu não tive pai. Então, eu tinha esse desejo de saber o porquê dessa ausência desse pai, como ele faz falta na vida de um filho. Então, meu pai biológico, ele não fez parte da minha infância. E, na fase adulta, eu tive um padrasto, que foi um pai. Mas o interessante do desejo da pesquisa científica foi ouvir esses pais. Porque, muitas vezes, os homens, eles não comentam, eles não falam. Você quis ouvir o outro lado. Ouvir o outro lado. Ok. Essa é a doutora Tereza, especialista em família e advogada também, e está aqui com a gente no programa de hoje, acompanhada da Fúvia Franks, que já esteve aqui conosco, é pedagoga, psicopedagoga e tem uma experiência larga em educação e na psicologia também, no conhecimento dos sentimentos, o desenvolvimento humano. Prazer ter você aqui de volta. Obrigada, Darleide, obrigada pelo convite mais uma vez. E eu penso que a minha experiência, a doutora Tereza, vem na maior parte da convivência com as escolas, que é o meu trabalho de forma específica, né? Na coordenação das escolas e no convívio direto com estes alunos, com estes filhos que vivem a ausência, não ausência, meia ausência, né, dessa figura paterna. Muito bom estar aqui novamente. E a presença também, não é? Também, Quando existe claro. a presença, sente-se a diferença. A Fúvia é coordenadora de uma rede de escolas, da rede de escolas da Igreja Adventista aqui em São Paulo, para todo Exatamente. o estado de São Paulo, né? É um privilégio também. Com certeza. E a sua experiência junto com a da doutora Tereza e você aí de casa, é muito bem-vindo para participar com a gente, deixando o seu recado, trazendo para a gente a sua história. Várias pessoas já deixaram comentário, já até dividi com as minhas convidadas algumas das questões trazidas por vocês aí. Continuem mandando, nossa página facebook.com/consultoriodefamilia.nt, consultoriodefamilia.nt, as nossas redes sociais, para interagir, para conversar com a gente, traz a sua questão e queremos aqui ouvir de quem trabalha com esse tema, de quem estuda esse tema, o que pensar a respeito da paternidade. Seguindo, doutora Tereza, na sua vivência de ir buscar, ouvir o lado do pai, do homem, e juntando aí, somando a isso, ao longo da história, o que tem acontecido com a figura do pai? Bem, o pai contemporâneo, ele mudou. Essa sociedade contemporânea, o pai também começou a desenvolver outros papéis. Michael Lembe, que é um pesquisador inglês, ele chama a era do redescobrimento paterno. O que significa isso, Darleide? Algumas décadas passadas, o pai era visto somente como mero provedor. Muitas mulheres buscavam, às vezes, vou buscar meus direitos, mas somente baseado na pensão alimentícia. E usavam o filho como se fosse um objeto de barganha. Só que esse pai contemporâneo, essa sociedade contemporânea em evoluções, né? E essas mudanças alteraram a sexualidade, a maternidade, a paternidade, esse novo pai começou assim, olha, eu tenho direito, eu também amo meu filho, eu quero ficar com ele, eu quero brincar, eu quero cuidar. Então, ele está passando a desenvolver isso. E não é algo tão recente, porque, fazendo uma parte de um ciclo vital, alguns pais tinham como modelos os seus pais no passado, que também cuidaram deles. Outros não tinham esse cuidado, mas disseram assim, olha, para o meu filho, eu vou fazer diferente. Há um problema, às vezes, das relações, que nós somos relacionais. Claro. Agora, se eu me envolvo com uma pessoa que eu não conheço a família, ela não conhece a minha família, como eu vou ser um bom pai ou uma boa mãe? Se no momento de grandes conflitos, ou até mesmo de pequenos conflitos, eu digo assim, esse filho é meu. Eu não quero que você se envolva. Então, o homem, ele geralmente não conversa sobre os seus sentimentos. Então, as nossas pesquisas envolvendo a paternidade
não é somente aquele pai que busca e que só tem que ter a responsabilidade civil. Mas o pai também, que olha, eu estou envolvido, eu quero ir à escola do meu filho, eu quero participar da festinha, eu quero ver, eu quero cuidar do alimento. E quando isso acontece, quando esse pai tem essa ideia de que ele é presente e faz a diferença, como se dá o desenvolvimento de uma criança, de um filho e que vai chegar a uma idade adulta tendo uma referência de pai? Que significado tem, Fúvia? É sempre um grande significado, né? Na verdade, é grande tanto quanto essa figura ela é uma figura presente e positiva, como quando ela é presente e negativa, né? Então, sempre acontece algo grandioso. Então, eu pai ou eu mãe, mas principalmente hoje, tecendo aí o comentário na figura do pai, independente de querer ou não, eu trago algo grande para a vida desse filho. Mas, quando eu tenho a presença dessa figura de forma positiva, quando ela me faz olhar para... Quando eu, filho, olho para essa figura e compreendo aquilo que eu desejo ser, né? E veja, Dali, desejar ser é tanto para o positivo como para o negativo. Então, é importante a gente lembrar desse fato. Mas, digamos, agora falando dessa questão positiva, eu me sinto seguro, porque eu olho para frente e vejo que alguém já caminhou. Quais foram os passos que ele seguiu? Que caminho ele seguiu para eu caminhar? Então, deixa eu usar a pegada. E isso é um perigo, porque que pegada eu tenho deixado? Exato. Que tamanho de pegada eu tenho deixado? Né? Por isso, a fala da doutora Tereza é tão importante quando ela diz assim, de uma história que eu preciso conhecer. É mais do que conhecer a pessoa. Eu preciso conhecer uma concepção de vida que essa pessoa quer para ela, porque o dia que eu tiver um filho com ela, é isso que ela vai mostrar. Então, não acontece mudança, né, doutora Tereza? Esse pai, de fato, nós já conhecemos, e é preciso que se conheça no relacionamento para eu entender que pai eu vou ter do meu lado. Ele é grandioso porque a participação de um pai na vida desse filho modifica todos os aspectos, transforma aspectos positivamente ou negativamente. E na escola isso assim, nós temos a oportunidade de ver claramente, sem quando dúvida. Quando um pai participa positivamente, quando um pai participa negativamente. Sim, por exemplo. Agora, é interessante que esse pai... Não esquece o exemplo. Não é que me esqueço. É interessante que esse pai vai ter sempre uma participação. Nem que, quando o filho nasceu, ele já tenha morrido, por exemplo. Exato. Mas existe uma presença do pai, mesmo que seja... Ou seja... Pai, como diz a expressão comum do dia a dia, pai é pai, não é? Tem esse lugar que ninguém toma. Fúvia, o exemplo. O exemplo é que dentro da escola você encontra de algumas categorias de pais. Então, você tem o pai agora, que ele é um pai ativista. Ele participa tanto que ele atrapalha a vida do filho. Não é, doutora Tereza? Exatamente. Então, você tem mais do que o pai que participa, é o pai ativista. É aquele que está no portão, é aquele que lê todos os recados, e, além de ler todos os recados, responde pelo filho, faz a tarefa pelo filho. Se foi uma maquete pedida, ele fez também pelo filho. Quanto dessa participação necessariamente é positiva para a vida dessa criança? Eu, mãe, posso olhar de lado e dizer, nossa, ele é um pai muito participativo. Bom, mas a qualidade do efeito disto, nós também precisamos parar para pensar nessa participação, entende? Então, nós também vemos nesse pai contemporâneo, pelo menos, doutora Tereza, dentro da educação, esse pai que foi para um outro extremo também. Então, ele quer ser tão ativo, que os papéis se perderam. E aí a gente vê até um pouco de ciúme das mães, assim, em relação a esse tamanho de participação dos pais na vida desse filho. Outro dia eu recebi um recadinho de uma mãe dizendo assim, Darlene, meu filho só quer o pai. Ela estava com ciúminho, né, Tereza? Porque os pais hoje, às vezes eu faço algumas palestras em escolas de ensino médio em Salvador, e eu achei interessante como os homens começaram a participar mais das reuniões das escolas pedagógicas. E é importante quando você toca na parte subjetiva. Olha, mas ela não deixa nem eu trocar fralda ou fazer a compra do mercado, porque ela diz que eu não sei comprar. E meu filho fica vendo isso, porque também temos que ter um cuidado
de não denegrir essa imagem paterna. Isso é um assunto importante e que eu tenho a impressão de que acontece com uma certa frequência, até sem que seja percebido. Eu quero que vocês, inclusive, tragam com mais força esse tema. E você, mãe, você, mulher, e você, pai, família que está reunida aí assistindo a gente, preste atenção, não é uma questão de daqui nós apontarmos o erro, mas é fazer uma observação a respeito de algumas modificações que nós precisamos fazer para não ferir o lugar que é do pai e que muitas vezes, ou por vezes, nós mulheres, nós mães fazemos na presença dos filhos, sem considerar que isso não faz mal para o pai, mas para o filho e, portanto, para toda a família. Fiquem atentos. Obrigada pelo carinho, estou vendo aqui muitas pessoas participando. Fica sempre com a gente. Já vou dar atenção ao que você está dizendo e à história que você está trazendo. Doutora. E nesse momento que eu falo de denegrir, às vezes eu comento assim, algumas mulheres têm um hábito, olha, fulano vai trocar a lâmpada. Olha, tá vendo como seu pai é? Tão preguiçoso, não vai trocar a lâmpada. Olha como seu pai é lento. Olha, eu não quero que você seja assim com seu pai. Como é que essa criança vai olhar esse pai? Que olhar? Se a própria esposa, ou a companheira, ou outras pessoas do convívio familiar está denegrindo aquela imagem e não coloca o lado positivo desse pai. Isso é tão importante na construção de vínculos, porque se somos relacionais, os nossos vínculos são eternos. É importante você lembrar do seu pai. No artigo desse livro, eu trabalho com 10 homens, né? Fiz uma pesquisa com 10 homens. O interessante foi perguntar assim, o que é ser pai para você? Então, cada pai disse assim, olha, ser pai é ter cuidado, é levar para passear, é lembrar como meu pai fazia comigo e eu reproduzir com meu filho. Então, às vezes, muitos tiveram um pai agressor, ele já não quer repetir o mesmo momento, mas ele quer estar mais em interação com esse filho. Levá-lo ao parque, ao judô, criticar de uma maneira saudável também. Eu vejo alguns pais em relação a algumas ausências, principalmente com os celulares, com as redes sociais. Às vezes não tem tempo de dar atenção ao seu filho. E seu filho quer essa atenção. Olha, eu na escola que fui fazer uma palestra, me surpreendi quando eu perguntei, o que é alienação parental? Muitos não conheciam e eram jovens. Quando eu passava um filme, passo um vídeo, eles se reconhecem naquele cenário. E eles querem a presença do pai. Olha, minha mãe não deixa eu ver meu pai. E eu quero ver meu pai. Então, às vezes o pai ele pode não ser aquela pessoa 100% como a esposa gostaria. Mas ele quer esse pai na escola. Eu vou trazer aqui algumas questões que estão chegando de casa. Por exemplo, esse é um caso. Meu marido não participa da vida do meu filho. Isso me entristece demais. Eu vivo alertando a ele quanto à necessidade da presença na vida da criança, mas ele não entende. Não fazem nada juntos e muitas vezes só se dirige a ele para brigar. Temo que o meu filho cresça sentindo que não é importante para o pai. Só se preocupa com o financeiro, mas nunca se preocupou com o emocional. Acho que é porque ele não teve pai. A relação, então, de não ter tido pai, no tipo de pai que ele é hoje para esse filho? Sim, sem dúvida, porque eu carrego na minha história uma história anterior e construo a minha história baseado numa história anterior e em escolhas. Escolhas mudam tudo. Né? Porque eu posso ter tido, como a doutora Tereza comentou, um pai extremamente agressivo e defino que eu não quero aquela agressividade para o meu filho. Eu posso ter tido um pai agressivo e repetir a minha história com esse filho. É uma questão de escolha e eu fico feliz em poder dizer que nós acreditamos que há um Deus soberano, não é? Que faz essa minha escolha ser diferente e que me auxilia no processo de consequência dessa minha escolha.
Daleide, tem uma questão que a doutora Tereza colocou no anterior, que também tem a ver com o que a nossa telespectadora colocou, que é a expectativa que eu, mulher, tenho sobre a figura paterna. Eu também preciso me lembrar que aquilo que eu cobro desse esposo ou desse companheiro que eu escolhi para ser, né, pai, porque, infelizmente, você não tem sempre a composição dessa família, eu preciso me lembrar que há uma história anterior minha que me faz olhar para ele e entender que ele está ineficiente em relação àquele papel. Será que ficou claro, doutora Tereza? Quer dizer, aquele momento que eu olho e digo assim, não é o que eu espero. Ok, não é o que você espera. Mas o que ele precisa dentro da figura paterna naquele casamento. Então, essa é uma indagação, não dizendo para a nossa amiga que o que ela percebe não é importante, porque é extremamente importante, a presença é importante que esse pai tenha convivência com este filho, mas há um ponto que nós precisamos parar, e os artigos cada vez mais mostram isso, né? As pesquisas mostram isso. Qual é a expectativa que você tem em relação a esse homem na figura paterna dele? Ou seja, pode ser que eu, enquanto mãe, tenha uma expectativa sobre a paternidade do meu marido perante os filhos, mas que, na verdade, não significa que a paternidade dele seja, de fato, ineficiente. É que eu estou esperando algo, ele está me entregando outra, mas pode ser que o meu filho esteja sendo atendido. Existe uma paternidade sendo trabalhada ali. Eu acho isso realmente interessantíssimo trazido por vocês. E a pesquisa científica, ela mostra isso nos artigos. Porque se a mãe gera uma expectativa, mas o pai, ele está lá lavando o carro, que serve para a família, que serve para o passeio, ele está sendo acessível e cuidando dessa família, e cuidando desse filho. Talvez eu não enxergue dessa maneira, mas ele está. Palkovich, que é um outro pesquisador, ele tem, acho que 5 categorias, ele descreve uma categoria de envolvimento paterno, onde o pai, às vezes, está numa outra sala, num outro cômodo da casa, mas se aquele filho precisar dele, ele está acessível. Ele para tudo para atendê-lo. Agora, se a mãe não conseguir observar essa acessibilidade, ela não vai achar que é envolvimento paterno. Porque se o envolvimento paterno é somente, você dá banho, você cuida, ou você não fez isso porque eu faço mais do que você. Nós temos, às vezes, essa cobrança exagerada. Olha, eu faço mais porque eu sou mãe. Mas o pai também ele tem esse papel. E os homens que eu pesquiso e outras colegas também fazem a pesquisa, colocam sempre isso. O homem não é escutado. O homem precisa ser escutado. Precisa dizer assim, olha, eu também participo. Muitas mães, às vezes, não observam que esse pai também gosta de dar um beijo no filho, gosta de abraçar, gosta de brincar. As brincadeiras, às vezes, geralmente não são iguais às nossas, mas ele está em interação no cuidado, preparando a papinha. Mas eu creio que quando há esse envolvimento, assim, preparando a papinha, brincando, soltando pipa, bola, eu acho que está caracterizado o bom papel do pai. Pelas queixas que nós recebemos e observamos no dia a dia, a queixa vem quando ele não brinca, quando ele não está nem acessível, ele nem está nem presente fisicamente, ele está longe. Tem aqui aí eu acredito que esse é o lado mais doloroso, assim, né, de lidar com essa questão. Como mulheres estão aqui trazendo a respeito da visitação de pais a cada 15 dias, e o filho fica naquela expectativa de receber o pai a cada 15 dias, porque legalmente está combinado assim, pós-separação dos pais. Estou trazendo até uma outra questão que daria um outro programa, filhos de pais separados, mas fica nessa expectativa, e às vezes o pai não vem. Ou seja, o que fazer para lidar com essa dinâmica de ausência dolorosa do pai, e aí eu estou chamando já para a nossa conversa do nosso bloco, que para atender a você que está escrevendo para a gente, dizendo, me ajudem, Fúvia, me ajude, doutora Tereza, me ajude, como que trabalho, chama a minha atenção esse grito de ajuda.
Tá? Então, vamos considerar isso para o segundo bloco. E, nesse momento, frisando só mais uma vez, procure valorizar o que tem. Aos que estão sem referência, aos que estão sem a história para contar, nós queremos dar espaço a esse tema num segundo momento. Mas, por agora, acho que ficou muito bem colocado por vocês essa chamada de valorize os pequenos atos do seu marido enquanto pai. Filhos, valorizem os pequenos atos do seu pai. Veja em que contexto ele está como pai, numa vida corrida, estressante. Então, vamos olhar para esse grupo de pais que, ao menos de alguma forma, está. E aí, nós vamos pensando melhor para não ficarmos também, mais uma vez, denegrindo, né? Ah, os pais não ligam, os homens não ligam, não estão nem aí. Tem muitos pais incríveis, fenomenais. Outro dia eu vi, inclusive, era um texto num blog dando conta de que mulheres que veem homens cuidando dos filhos, para elas são, assim, príncipes encantados. Por exemplo, quando uma mulher vê um homem com o neném no colo, passeando, levando para tomar um sol, diz que as mulheres ficam assim, ai, que fofo, queria para mim. Porque chama atenção quando um pai é querido, quando um homem é querido, né? É verdade. Nós vamos para o nosso intervalo rapidinho, lembrando que você pode pedir a revista Fique Leve. Sempre lembro para você, porque sempre tem gente que não pediu ainda, público que se renova, gente nova que chega para ficar com a gente. E essa revista Fique Leve ensina você a viver com mais qualidade, a prestar atenção no seu dia a dia, a prestar atenção no que você pode fazer por você. Além de nada, está dando certo, não consigo nada, está tudo errado, o mundo está de cabeça para baixo. Não é o mundo, às vezes é só você mesma que não está prestando atenção, você mesmo que não está prestando atenção, de que você pode fazer mudanças significativas para viver melhor. Entre no nosso site, novotempo.com/consultório de família, e aí você pede a revista, tá bom? Combinado assim? Nós vamos para o nosso intervalo rapidinho, já voltamos aqui falando sobre paternidade e o seu papel. Estamos aqui no consultório de família, hoje uma conversa muito interessante sobre paternidade e a sua função na família, frente aos filhos, ao desenvolvimento. Queremos valorizar a sua figura paterna, você que se põe como homem e pai, que assume essa responsabilidade tão linda, tão grandiosa. Parabéns a você, que Deus abençoe em seus desafios. Ninguém diz que ser pai ou ser mãe ou ser membro de uma família é fácil, mas é possível reconhecer e é preciso reconhecer que o lugar de pai, mãe, filhos, que os que compõem uma família, cada um no seu devido lugar, faz com que a vida seja melhor, mais bonita, mais gostosa, apesar dos desafios, quando cada um assume o seu lugar para servir, para abençoar, para fazer a vida do outro melhor. E a minha convidada de hoje, uma das minhas convidadas, é uma pesquisadora no tema e acaba de lançar um livro junto com um grupo de pesquisadores da Universidade Católica do Salvador, Bahia. É isso, e ela vem aqui compartilhar com a gente um pouco do seu estudo, da sua pesquisa, que está aqui nesse livro Paternidade na Sociedade Contemporânea. A doutora Cristina, muito obrigada mais uma vez por vir aqui compartilhar com a gente, acompanhada da Fúvia Franks, psicopedagoga, orientadora da Rede de Escolas Adventista aqui no estado de São Paulo e de quem eu já estava com saudade. Também. Quero mandar um abraço para os meus amigos e amigas com quem estive nesse final de semana em Moema, aqui em São Paulo. Um beijo para vocês, fizemos um Sem Tabus bem gostoso, né? E foi uma delícia na companhia da Priscila Bels, da Thalita Castelão, que é psicóloga e sexóloga também, e um prazer, viu? Daqui a pouquinho quero lembrar, inclusive, de um encontro de mulheres que a Igreja Adventista de Moema vai realizar nos próximos dias, já falo mais para vocês. Por enquanto, um abraço para a Rose, que está acompanhando o nosso programa, a Cissa e o Farid, que está na companhia também. Muito obrigada, Deus abençoe a vocês. Um abraço para todas as pessoas que estão escrevendo para nós, e eu já trago uma questão que chegou e eu quero lançar para que vocês tragam luz a respeito dessa questão que está incomodando a uma mãe. Ela diz o seguinte: eu não sei como fazer para que o meu filho tenha proximidade com o pai. Parece que o pai está sempre distante, parece que o pai não tem paciência, não quer
e não faz por onde ter amizade com o filho. O que posso fazer? Aí vem sempre aquele pedido, o que eu faço para interferir? O que dizer? Complicado, né? Porque, na verdade, é preciso falar com esse pai. Minha amiga, você, não é? Você gostaria de fazer muitas coisas, mas talvez um caminho, porque a maior parte é realmente desse pai, é propiciar momentos de convivência. Nós temos, e eu digo isso agora, tirando qualquer tipo de conhecimento acadêmico, mas como mãe, uma tendência. Quando eu entendo que esse pai não fez a parte que eu acho ou considero que deveria ter feito, eu faço por ele. E eu passo, Darleide, a ocupar esse papel, porque eu, mãe, não quero o sofrimento desse filho. Eu penso que nós, mães, automaticamente tomamos essa ação. Então, seria muito bom poder hoje dizer a você, ou compartilhar com os nossos telespectadores, o seguinte: não, existe uma receita para você, mãe, fazer esse pai participar. Mas não existe esta receita. Existe um caminho que é propiciar momentos de convivência. Tanto para pai como para mãe, eu preciso ter convivência, eu preciso ter tempo. E eu comentava com você uma questão do tempo. Nós, tanto nós pedagogos como tantos psicólogos, enfim, nós temos falado muito nessa questão da qualidade do tempo. Perfeito, é isso mesmo, tem que ter qualidade do tempo. Mas se eu chegar para o meu chefe amanhã e disser para ele que eu só vou trabalhar 30 minutos, porque é o que eu tenho, mas que ele fique tranquilo. Olha, pastor Antônio Marcos, fique tranquilo, porque eu vou trabalhar só 30 minutos e darei conta de todo o meu trabalho. Ele vai olhar para mim e dizer, muito obrigado, porque você está dando o seu melhor de 30 minutos. Não. Ele vai me pedir o tempo de trabalho que é necessário para que eu execute as minhas tarefas. Ser pai, meu amigo, é executar as tarefas a qual você está nesse papel de pai, né? Então, mais do que falar para essa mãe, é para esse pai. Para esse pai, da importância da convivência, do tempo, do conhecimento. E morar na mesma casa não quer dizer que eu conheça a pessoa. Uau. E também eu faço outra colocação, para que essa mãe reflita como é também o relacionamento dela com esse marido. Isso é muito importante, porque se ela não tem um relacionamento bom, acessível, de carinho, ele pode também refletir na criação dos filhos, ou como esse pai vai se posicionar com esses filhos. Porque o abandono afetivo, ele acarreta algumas ações no judiciário. Abandonar afetivamente não necessariamente quer dizer, olha, eu moro longe da minha casa. Eu estou abandonando esse filho. Agora, é necessário também que ela coloque, já que é a preocupação dela, faça movimentos de aproximação com esse pai, com esse filho. Olha, meu filho, vai lá, já deu um beijo no seu pai hoje? Porque, às vezes, o pai ele não consegue, ele não sei a criação que ele teve. Ele talvez não saiba fazer isso, demonstrar carinho. Não é que ele não gosta, mas ele pode não saber demonstrar. Então, qual é o nosso papel? Olha, já beijou seu pai? Já deu um beijo de bom dia? Um beijo de boa noite? Vai fazer isso? Ah, meu pai não quer? Não, faça você. Pergunte como foi do trabalho, como está. Aos poucos, se a criança também demonstra essa afetividade, olha, eu vou quebrar barreiras. Então, eu estou pensando daqui que é uma coisa extremamente necessária que a mãe faça, que seja feito, é ensinar o filho a amar o pai apesar do pai, ou apesar do tipo de pai. É um caminho, não é? Ensinar essa criança a amar, porque eu entendo que nós, acho que a Fúvia trouxe isso também antes, assim, a nossa tendência é proteger o filho. Ah, meu filho não está sendo amado, ah, ele não está sendo atendido. Ok que não esteja, mas não soma a sua dor, a dor do filho, para não ficar uma dor imensa em
insuportável. Ensina, mesmo que com a sua dor, dá um tempinho, um jeitinho de, sabe, guardar a sua dor e ficar só trabalhando o desenvolvimento do afeto deste filho para com o pai, apesar do pai. Para que, então, pelo menos esse amor e o desenvolvimento desse afeto amenize esse distanciamento da percepção do filho. Porque eu sei que nós mulheres temos essa tendência a fazer o drama, ainda que a partir de uma realidade existente, mas a gente precisa pensar nisso, meninas. E outra coisa, Darley, desculpa, no programa passado, conversamos sobre mediação. É importante essa mãe também participar de uma mediação com esse pai. Esse pai, aquilo que eu pontuei, será que ele foi escutado? Será que escutaram esse pai em relação a esse filho, se ele se sente envolvido ou como ele gostaria de participar mais da vida desse filho? Talvez seja necessário separar algumas coisas, alguns fatores no momento de compreender o que eu realmente tenho vivido em família. Primeiro, a afetividade não é algo que eu possa ensinar para o outro, dizendo para ele. Não é assim que eu ensino afetividade. A afetividade eu ensino sendo afetivo. Então, essa criança, ela tem uma observação total de tudo o que acontece no ambiente dela, né? Como a doutora Tereza muito bem colocou, e você trouxe isso, eu preciso cuidar para me distanciar. Por exemplo, eu espero um modelo de perfeição. Perfeição, só o nosso pai querido, não é? Se eu trabalho com meu filho a questão dele também aprender a ser resiliente em relação ao defeito e erro do outro, esse pai também vai ter o direito de errar. E ele não vai trazer aquela angústia de meu pai... A gente escuta demais isso, né? Eu sou assim porque meu pai me decepcionou. Meu pai... Não, eu preciso entender que, independente disso, é óbvio que traz consequências, muitas, porém, eu posso, como figura materna, trazer essa separação. E dizer para você, olha, esse pai é pai, ainda que esse erro aconteça. Veja, Darley, nós estamos falando... estamos tirando aqui, eu penso que em nenhum momento nós estamos falando daquele pai agressivo, do pai que bate, que molesta, nós estamos tirando isso. Eu penso que estamos falando agora para uma figura de pai que trabalha, enfim, como a nossa amiga muito bem colocou ali, mas que está distante e não consegue ver o quanto precisa estar perto desse filho, né? Então, tirando tudo isso, eu preciso trazer esses momentos de convivência e uma outra maneira, além dessa que a doutora Tereza colocou, é mostrar a humanidade desse pai, sabe? E mostrar a humanidade não é pontuar os defeitos desse pai, mas é, talvez, realçar as qualidades, né? E mostrar para esse pai o impacto disso, porque tem impactos. A ausência do pai traz impactos grandiosos. Por exemplo? Por exemplo, dentro de uma escola, né? Na vida profissional desse filho, a insegurança que ele sente. Quantos adolescentes, quantos jovens na faculdade vão para uma faculdade, vão para outra, mudam de curso, vão tentando atender a expectativa de um pai. Não é verdade, doutora? É verdade. Eu tenho vários alunos que comentam, eu curso Direito por causa do meu pai, por causa da minha mãe. Eu mesma vivi um drama familiar há pouco tempo, quando o meu filho quis servir ao Exército. E, de uma certa maneira, ele queria, sim, mas era uma expectativa que ele gerou em relação ao pai. Porque o pai tem uma presença muito marcante na vida dos meus filhos. Meu marido, eu sempre digo, ele é mais mãe e pai do que eu. Então, gerou-se uma expectativa do meu filho de cursar algo pela formação do pai. A partir do momento que ele viu, olha, eu não tenho esse interesse por essa profissão, criou-se um conflito dentro dele, porque eu vou desapontar. Vou desapontá-lo. Então, é importante a família nesse sentido, e o que aconteceu com a minha família foi a nossa interação, a nossa união. Olha, não vamos fazer isso um bicho de 7 cabeças, porque o pai o recebeu de braços abertos, eu também os irmãos. Então, a família fica bom. Doutora Tereza e Fúvia, eu estou aqui dando uma olhadinha em
muitos dos comentários, as histórias trazidas, obviamente pedaços, né, de histórias, e dá para perceber nitidamente que maiormente há um relacionamento truncado entre marido e mulher do que necessariamente entre pai e filho, mãe e filhos. Será que é uma percepção muito compartimentada minha ou vocês podem dizer algo a respeito? Há questões relacionais entre homem e mulher que atingem diretamente os filhos, porque quando eu ouço o seu relato a respeito de como foi resolvida a situação em família, com a interação, com a convivência, com o diálogo, então eu, olhando e vendo e recebendo todas as histórias que recebo, elas me dão conta de conflitos entre gente grande repercutindo na vida dos filhos. Sem dúvida. Tereza, eu penso que você tem nós não vamos generalizar aqui, né? Mas sempre há um conflito. Não necessariamente de certo e errado entre esse casal, mas um conflito. Eu queria mais tempo com o meu filho, eu gostaria que o meu esposo passasse mais tempo com o meu filho, ele não passa, então eu tenho um conflito para resolver e transmito essa minha insatisfação, porque é uma insatisfação, para esta criança, que cresce com a ideia de que eu realmente não tenho esse pai. Eu coloco sempre para os meus meninos, né? Meus alunos, meus filhos. Olha, cuidado com as escolhas no namoro. Sim. A gente vai lá para a família, sempre, né? Sempre. Não tem como... Cuidado com as escolhas no namoro, porque a maneira que ela, ou que a namorada ou o namorado está lhe tratando, talvez seja reflexo de como ela foi tratada com a família dela. E isso vai influenciar nos seus descendentes. Vai influenciar naquela educação dos seus filhos. Então, isso é muito importante. Às vezes, um casal, como essa moça colocou, como aproximar, como era essa relação também entre o casal? Os conflitos familiares estão aí, as mediações também. Tanto a mediação escolar, que faz parte, né? Que na mediação escolar, a presença do pai e da mãe é importantíssima. Porque senão ela, como pedagoga, ela não vai só fazer uma mediação só ouvindo a mãe ou a criança, ela precisa da presença paterna. E na mediação também em relação à família, aos direitos familiares. Então, o pai, ele tem essa figura forte e ele precisa saber, olha, eu não sou só um mero provedor, eu não só chego em casa e meto um pouco de medo, digamos assim, um respeito exagerado. Mas eu sou parceiro do meu filho, eu sou amigo, eu quero colocá-lo para dormir. E nos modelos variados de família? E aquelas famílias em que percebe-se ou de fato não tem a figura do pai? Como lida? Como é que fica com o vazio, essa inexistência da figura paterna? Como é que se desenvolve? Nós estaríamos dizendo, mesmo que de leve, que quando um menino, uma menina cresce sem a presença do pai, sem o afeto do pai, ele vai ter necessariamente problemas, dificuldades. Como que a gente trata dessa questão frente aos modelos novos de família que nós temos? Filhos criados por avós, ou seja, são os netos, né? São mulheres que são mãe e pai. Como fica? Tá, Leide, nós temos o ideal, né? Aquilo que nós acreditamos como modelo de familiar. E nós temos, como você falou, esses novos modelos. No geral, se percebe que há uma tendência de alguém na família ou dentro do modelo estabelecido de família trazer esse papel de paternidade. Há um desejo, você encontra avós que procuram tomar esse papel, você encontra tios que procuram tomar esse papel, você encontra tias, avós, enfim, né? No sentido feminino também, que tenta tomar esse papel. No geral, você percebe que essa criança, ou esse adolescente, esse adulto, exatamente como aconteceu com a doutora Tereza, busca a figura do pai. Do pai. Né? Então, eu não digo problemas, né? Mas eu penso que ela tem inquietações
dentro de alguns modelos que nós temos hoje. Inclusive de um modelo que é morar com aquele pai, esposo e esposa, e necessariamente nós não temos uma relação tão complicada, uma falta de afetividade tão grande. Nós falávamos da alienação parental dentro da própria casa. Dentro da própria casa, e que vai trazer uma consequência. Existe alienação parental dentro de casa? De que maneira? Como que se dá esse fenômeno dentro de casa? Olha, se no momento que eu estou denegrindo a imagem do outro para a criança em relação ao pai, ou pai em relação à mãe, olha, eu estou alienando. Porque a alienação parental não acontece somente com casais separados. Dentro de casa, um exemplo, aquilo que eu falei, Darleide, seu pai não está vindo, olha, seu pai não vem me buscar agora porque ele está dando dinheiro para a outra. Olha, seu pai está vendo como ele não faz isso para você porque ele faz isso com outro filho da outra relação. Que imagem essa criança vai ter e vai ser construída em relação a esse pai, essa figura paterna, se a própria mãe, dentro de casa, está denegrindo, está estimulando uma morte inventada, digamos assim, desse pai. E, às vezes, o pai chega, adolescente, né, criança e adolescente, ele tem uma imaginação ali daquilo que é dito. Então, temos que ter um cuidado em relação a isso. Quantos jovens estão saindo das casas se mutilando? Esses dias eu li uma reportagem sobre isso, a mutilação entre adolescentes, e que moram na mesma casa, e os pais não percebem. Porque eles estão com conflitos entre eles, entre o casal, e não percebem essa filiação. Então, isso é muito complicado. Você colocar uma responsabilidade na escola, que eu observo muito, tenho visto isso, a escola é que assume essa responsabilidade de observar essa criança carente, essa criança que está passando por processo de depressão. Que, infelizmente, é cada vez maior. Exatamente, entre os meninos. E quando você chama a mãe ou pai, muitas vezes eles não querem acreditar no que o pedagogo ou o psicólogo da escola está fomentando. Então, isso é tão importante dentro das nossas famílias. Esse olhar cuidadoso. Por isso que há propagandas, há investimento em relação à paternidade. Olha, se há um projeto, se há pesquisa voltadas para o pai, então essa ausência está trazendo conflitos maiores. Porque ele faz ele é um contraponto, né? Eu preciso ter essa figura materna, protetora, eu preciso ter essa figura do pai, eu preciso... às vezes, a figura mais protetora está no pai, não está na mãe, mas eu tenho um contraponto de pessoas. Esse contraponto de pessoas é muito importante. Eu trago uma opinião, eu trago uma história de vida, meu esposo traz uma opinião, traz uma história de vida, e eu, filho, tenho a primeira oportunidade de olhar e dizer assim, esse aqui... Deixa eu pensar no meio termo disso, ou deixa eu ver onde eu me adequo melhor. E aí, novamente, a figura de Deus acima disso tudo, porque eu deixo de ter a minha opinião e o meu esposo deixa de ter a opinião dele, nós passamos a ter uma opinião que vem dessa figura divina que me diz assim, olha, o caminho é esse aqui. Né? Então, eu paro de brigar pelo meu argumento e passo a entender. Há uma autora que, particularmente, nós apreciamos muito, né, chamada Ellen White, que diz assim, a importância do que a família pode trazer para você. Ela não traz só do pai, ela fala da mãe, ela fala do pai, mas ela fala da família, do que eu vejo em família. Então, o sofrimento de uma mãe é grande, Darleide. Nós vemos nas nossas unidades escolares o sofrimento de uma mãe quando ela olha e diz assim, eu gostaria que ele estivesse aqui do meu lado, mas ele não quis vir. Né? E como é triste ter que olhar e dizer assim, não é você que vai conseguir carregar. Mas nós também, às vezes, temos que deixar para o outro, não fazer pelo outro. Sabe? Filho faz muito isso com a gente. Né? Ele, quando não quer fazer alguma coisa, ele enrola até que você perde a paciência e diz assim, deixa que eu faço. Quem aqui já não fez isso? Né? Eu tenho lá um em casa que, de vez em quando, muito raramente, faz isso também.
A mesma coisa acontece em relação à figura do pai. Então, eu preciso deixar. Por que sempre eu, mãe, que tenho que ter o tempo para ir lá na escola do meu filho? Por que reunião de pais você tem aquele... pais, gente, não é reunião de mães, reunião de pais. Reunião de pais. Né? Pais e mães. Pois é, pais, dos dois. Por que eu tenho aquela quantidade de mães? Porque nós, mulheres, e precisamos tomar cuidado com esse empoderamento nesse sentido, né? Exato, De trazer um empoderamento tão grande para a minha maternidade que eu rompo com essa paternidade. Não, pera um pouquinho. Companheiro, assume junto comigo. Eu preciso trazer. E preciso também, veja, doutora Tereza, trazer esse diálogo para esse filho. Esse filho precisa aprender a ter diálogo com esse pai. Então, das dicas, você disse assim, que passos, né? Eu penso que nós também podemos, além da resiliência que nós já falamos, além de conseguir olhar para esse pai, mas essa criança aprender a ter diálogo. A criança consegue. Consegue. Em qualquer idade. É impressionante. Consegue. Ela consegue ter diálogo com esse pai, mas ela tem que ser ensinada. Se ela só vê grito, ela vai gritar. Se ela só vê cobrança, ela vai cobrar. De alguma forma, ela está dialogando com esse pai. Não há nada mais forte do que quando um filho olha lá dentro do teu olho e diz o quanto a sua presença é importante na vida dele. Eu tenho 2 alunos, uma vez eu perguntei assim, são noivos, quantos filhos vocês desejam ter? Ele disse, nenhum. E ela falou assim, não, eu quero ter 3. Uau! Complicado isso daí. Aí eu falei assim, ué, mas vocês são noivos, pretendem casar. Um quer ter filho e o outro não? Já começa um conflito no namoro e vai se estender até o casamento. Porque se acontece dessa moça engravidar, pode ser, não podemos generalizar, esse homem pode se tornar envolvido com esse filho, mas também não. Pode ser um fardo. Então, aí como é que uma criança chega ao mundo e vai crescendo e esse pai não se envolve? Então, é importante saber que, enquanto estão solteiros, já devam estar escolhendo o pai ou a mãe dos filhos. Isso é uma responsabilidade que não é levada muito em consideração, porque enquanto é só love, só beijo, só abraço, só planos, futuro, ideal, amor da minha vida, mas precisa incluir as responsabilidades. E não tem responsabilidade maior do que ser mãe e pai, trazer uma vida ao mundo e dar que significado é esta vida. Então, pensem bem, solteiros, não têm filhos ainda, ou está num casamento em que vocês não se entendem, vocês estão o tempo inteiro em contenda. Mas será que ter um filho vai resolver? Vai resolver para quem? Eu não estou entendendo essa ideia a respeito de resolver problema com o filho. Prestem atenção nisto, na escolha. E, por falar em escolha, não é uma escolha minha encerrar o programa, mas... Doutora Tereza, muito obrigada por sua vinda, viu? Muito obrigada. Leide, eu que agradeço pelo convite, mais uma vez. Trago um beijo de todos os meus alunos, da minha família, da Bahia. Que delícia. Meus 5 filhos. Você é mãe de 5 filhos? Sou mãe de 5 filhos. Que lindo. Aí, por isso que eu tenho um pai também muito responsável, que é um meu companheiro dos amigos. Espero tenha valido a pena para vocês essa participação, que foi excelente. É um trabalho que eu gosto muito de estudar paternidade. Aham. O papel do pai é muito importante na nossa sociedade contemporânea. O pai envolvido, o pai do coração, tem uma trajetória. E o pai ainda ele é pouco estudado nas pesquisas científicas. Mas parabéns pelo trabalho, a você e a todo o grupo que realizou esse trabalho de reunir aqui, fazer essa coleção que tem um significado tão grandioso para quem queira saber mais e mergulhar mais nesse universo da paternidade. Parabéns. Muito obrigada. Leide. Fúvia, muito obrigada por ter vindo também. Obrigada, minha amiga. Obrigada. E para nós encerrarmos, né, eu gostaria de relembrar a importância de que nós estejamos ligados a um pai, que sejamos bons filhos desse Pai maior, desse Deus eterno, que vai trazer para nós essa figura de filho e que vai nos fazer, como filhos, bons pais. Obrigada. Muito bom.
Eu disse agora há pouco que lembraria a respeito do Congresso de Mulheres, realizado pela Igreja Adventista de Moema, aqui em São Paulo. Você que é de São Paulo, Grande São Paulo, quer ter um encontro, aprender mais com psicólogos, com terapeutas, enfim, no dia 10 de setembro. Você acessa o site IASD Moema, IASD, moema.org.br. Existe o ideal, mas existe a realidade. Talvez a sua realidade fale de um pai, traga à memória um pai que não construiu em você uma linda história relacional entre pai e filho, como muita gente tem a sua história para contar, mas cada um tem a sua história. E é com a nossa história que nós vamos aprendendo a viver e sobrevivendo também, mas sobrevivendo com dignidade, com a capacidade que nós temos de reconhecer que, frente aos desafios, nós temos forças, Deus nos dá forças para fazer uma nova história sobre aquilo que nos foi dado anteriormente. Perdoe o seu pai, caso não tenha sido o pai. Perdoe. Perdoe o que ele está fazendo agora, o que ele fez no passado e o que ele possa vir a fazer. Perdoe. Abra o seu coração para uma vida nova e deixe com que este passado apenas tenha o seu lugar, mas não dê a ele toda a responsabilidade pela continuidade da tua existência. A você, pai, busque fazer o seu melhor enquanto pai. Separou-se da mãe, mas os seus filhos. Não há separação de sangue, de vínculo, a menos que você simplesmente queira deixar para trás uma história. Mas eu posso dizer uma coisa a você? Ficaram rastros, não dá para esconder. Ficaram rastros no DNA, no sangue, na memória, mas muito mais no sentimento, na emoção, no coração. Quero pedir então a Deus que dê a você, pai, e a você, filho, e a todos nós a sabedoria de vivermos a experiência do papel de cada um no seu devido lugar. Mas, pai, você tem um papel de excelência. Você está no lugar do Pai Deus, que deu a você a responsabilidade, o sacerdócio de ser para o seu filho o que ele é para você. Se você aprender a reconhecer o poder de Deus e a graça de Deus na sua vida, você vai aprender de generosidade, de bondade, de amor genuíno, de tempo, de quantidade e qualidade. Como Deus dá a você, dê ao seu filho. Você representa a Deus e isso é lindo demais. Um beijo a todos, obrigada pelo carinho. A gente se encontra aqui na semana que vem em mais um consultório de família. Até lá.